Então vamos começar esse bate-papo, né? Bora lá. André, para começar, o que que é essa jornada mente livre? Pois é, a jornada mente livre. Primeiro, eu preciso pontuar. Existe uma frase que eu sempre falo, que a pior prisão que existe é a prisão da mente. O corpo só desfruta daquilo que a mente autoriza. Você parou para perceber que é uma pessoa que está em casa. Qualquer momento agora o telefone pode tocar de uma pessoa que está com o corpo preso, mas com a mente livre, e ela pode influenciar, ela pode persuadir, ela pode manipular você, que está com o corpo livre, a ter um prejuízo talvez incalculável. Se você pegar hoje, se você olhar para o cenário do Brasil hoje, quantas pessoas você conhece que já caiu em golpes de presidiário? Olha que interessante isso. Para pensar nesse negócio. Você que está aí, presta atenção nisso. Uma pessoa que pode ter roubado, uma pessoa que pode ter cometido um crime, mas se ela está com a mente livre, ela pode um dia sair de lá e se tornar até presidente do país. Como é o fato que nós temos hoje. Né? Você que é partidário aí não é contra você não. Mas eu quero te dizer, o fato da pessoa ter uma culpa ou estar com a mente livre ou não, o mérito disso é uma outra questão. Mas eu quero falar sobre a importância de ter uma mente livre. Porque tem pessoas que estão com o corpo livre, mas está com a mente presa. E essa pessoa, certamente, ela é muito infeliz. E tem uma frase no seu livro, André, que diz que a sua mente autoriza. Explica um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Eu falo assim que o seu corpo, ele não desfruta daquilo que a sua mente não autoriza. Um exemplo. Se eu vivo num ambiente livre, mas eu tenho um limite geográfico na minha cabeça, tem pessoas, Stephanie, é impressionante isso. Eu atendi em consultório, atendo há muito tempo. Eu vejo as pessoas chegam para mim, elas têm dificuldade de fazer uma viagem. Elas têm uma dificuldade de mudar da cidade onde elas estão, do bairro onde elas estão. Tem pessoas que sequer conhecem a praça da cidade onde elas moram. Se elas não conhecem a praça da cidade, elas também não conhecem o estado que ela nasceu. Ela não conhece o Brasil, ela nunca vai conhecer o mundo. Porque existe um limite geográfico na cabeça da pessoa. Mas eu posso levar isso para outras áreas da vida. Para a área sentimental. Quantas pessoas têm dificuldade? Elas estão presas, né, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um emprego que não tem coragem de tomar uma decisão para sair dali, por mais que ela reclama todos os dias daquilo, mas ela não tem coragem de sair daquilo. Por quê? Porque a mente está presa. Então, o corpo só desfruta daquilo que a mente autoriza. Se a mente autorizar, a mente autorizou, o corpo desfruta. A mente não autorizou, o corpo pode querer desfrutar, mas querer não é poder. Isso precisa ficar muito claro para que as pessoas entendam que a pior prisão que existe é a prisão da mente. E se tem uma coisa que você que está assistindo a gente aqui, preste atenção nisso. Faça tudo o que você puder fazer para ser um indivíduo com a mente livre. Porque uma mente livre é a coisa mais valiosa que você pode adquirir daqui para frente, porque o mundo está se tornando cada vez mais um caos. As pessoas estão adoecendo emocionalmente e elas não se deram conta que o objetivo central do sistema na qual nós estamos inseridos é tornar você um refém da sua própria mente, é fazer com que sua mente continue sendo cada vez mais presa e você vai ser uma pessoa certamente frustrada com a vida que você está levando. Inclusive, tem gente que tem boas casas, bom emprego, uma boa condição, mas não consegue ser feliz, não consegue se permitir ser feliz porque não domina a própria mente. Muito Vive bem. naquele mundo nebuloso, E né? você sabe que eu conheci uma pessoa, olha que interessante isso aqui, o cara tinha uma mente presa relacionada à parte financeira. E um dia ele pediu uma ajuda para mim, assim, na porta do banco, porque vendo o extrato bancário dele, cismado com o gerente que tinha, na cabeça dele, o gerente tinha feito alguma coisa na conta dele que perdeu lá, acho que R$13 da conta. Aí eu olhei a conta dele, embaixo, R$400 mil de saldo. Olha que interessante, R$400 mil de saldo na conta. E ele brigando porque o gerente, ele deduziu que o gerente tinha pego lá R$13, sumiu da conta dele R$13 no controle dele. Aí eu olhei aquele saldo de R$400, falei, meu amigo, você tá bem, hein? Ele falou assim, não, isso aqui é anos que eu tô juntando. Só que eu conheço o cara, o carro que o cara andava era um carro de R$10 mil. Eu não tô falando que ele tem que viver acima vamos dizer, da necessidade dele. Mas o padrão de vida dele era um padrão de uma pessoa escassa. Não levava a família para viajar, você não via esse cara em restaurante com a família, você não via esse cara curtindo, fazendo festa, e ele tinha condições. Mas aquilo que eu falo, na prática ele tinha o recurso, ele tinha condições para ser um homem, uma família que ia desfrutar mais da vida, mas o corpo dele jamais iria desfrutar daquilo, porque a mente presa no quê? Na falta. Eu tenho, mas não tenho. Eu tenho lá na conta, mas quem disse que a minha mente interpretou que eu tenho? Então, mas não posso. Eu não posso, eu não sou autorizado, porque essa liberdade, ela me foi sequestrada em algum momento. Uma pessoa, se ela tem a mente presa, o corpo ele não acessa aquilo que a pessoa gostaria de desfrutar. E que tipo de pessoa tem facilidade
para ter uma mente presa? Toda pessoa que tem dependência emocional, de maneira resumida, ela tem facilidade de se tornar uma pessoa que vai ter a mente presa. Mente presa no quê? Presa no passado, presa em relacionamento que não terminou como gostaria, presa em oportunidades que desperdiçou, presa na faculdade que não fez, presa nas oportunidades que passaram, presa no passado. Geralmente sempre presa no passado, presa em pessoas, em coisas, presa em situações, presa no sistema religioso. Não concorda com aquilo, mas também não sai daquilo. Então por quê? Porque a dependência emocional faz com que essa pessoa, por problema de afeto, ela tenha dificuldade de desapegar. Então se você não desapega daquilo que você não quer, como é que você vai atrair aquilo que você quer? Consequentemente, essa pessoa vive com a vida parada, ela vive com a vida travada. Se você consegue atrair aquilo, você só consegue atrair aquilo que você quer se você desapegar daquilo que você não quer. Mas olha que interessante, uma mente presa, o indivíduo tem até dificuldade de identificar o que ele não quer. Ele sabe que aquilo para ele é ruim, mas ele não consegue identificar, afinal, o que é ruim para mim. Eu sei que eu não estou feliz, mas eu não consigo identificar o que eu faço, ou o que me prende, ou o que me desagrada na raiz do problema, e quanto mais solução para sair daquilo. Inclusive, quando a pessoa começa o tratamento, né, André, de terapia, é muito comum que ela comece a ter muitas lembranças do passado, que são insights que vêm vindo, né? Sim. Tem uma coisa interessante que é assim, geralmente com uma emoção reprimida, dependendo do que acontece com a pessoa, se tem relação com a emoção reprimida, que é na maioria dos casos, você como terapeuta também sabe disso, o que ocorre é que 80% da cura a gente pode falar que acontece quando nós trazemos da mente inconsciente para o consciente. Então, é aquela coisa, a pessoa ela não identificava nada. A partir do momento que ela vai fazendo através da associação livre, que é a comunicação, ela consegue evoluir o patamar de, peraí, agora eu estou identificando. Então, porque a gente sofre por aquilo que é desconhecido. Olha que interessante isso. Nós sofremos pelo desconhecido. Desconhecido conscientemente, porque inconscientemente a mente sabe exatamente o que está acontecendo ali. Mas a minha consciência, ela não se despertou para aquilo. Então, quando eu faço através de uma associação livre, que é um bate-papo, eu estou estimulando a pessoa a trabalhar aquilo, e ela traz à tona aquilo, o fato dela de vir para a mente consciente é como se ela falasse, identifiquei. Então é isso. O fato dela identificar, tem casos patológicos, tem casos de doenças sérias, físicas no corpo, que consegue ser solucionada a partir da consciência. É impressionante o poder que a nossa mente tem através do autoconhecimento, através da consciência daquilo que é até então desconhecido. André, e como identificar, então, que eu tenho uma mente presa? Vamos lá, como identificar se você tem uma mente presa? Se você tem mais preocupação com a sua reputação do que com a sua consciência, você é uma pessoa que tem uma mente presa. Por exemplo, a pessoa vai fazer algo, ela fica muito preocupada com o que vão pensar, espaço que ela vai dar. Quer ver outra coisa? Toda decisão que vai tomar, ela tem a necessidade de consultar alguém. Eu já vi pessoas que até para arrumar um namorado, ela pega a foto do namorado e mostra para as amigas, porque dependendo da opinião das amigas, ela continua, dependendo da opinião, ela não. Por quê? Porque ela tá com a mente presa, ela tem a mente presa na aprovação de pessoas. Então isso torna ela uma pessoa escrava. Escrava de si mesma. Porque na verdade onde ela for, ela vai ter a necessidade de buscar a aprovação de alguém. Necessidade de aprovação. E um outro reflexo para identificar se você tem a mente presa é se tudo que você faz, às vezes vai fazer bem para você, mas você está sempre pensando, mas o que vão falar? O que vão pensar? E isso te leva a ter uma preocupação mais com a reputação do que com a consciência. Vamos entender. Consciência é aquilo que de fato você é. Ok? Reputação é o que os outros pensam ao seu respeito. E nem sempre você vai agradar as pessoas. Então, se você tiver foco na reputação, certamente você está focado em agradar as pessoas. E quem foca em agradar pessoas termina se desagradando. Então, qual é a recomendação que eu dou para você? Se preocupe mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Não que a reputação não seja importante, mas a reputação é o que as pessoas pensam ao seu respeito. E o que elas pensam ao seu respeito é problema delas. E o perfeccionista? A gente pode dizer que ele é uma mente presa? Ele é uma mente presa. É uma mente presa na perfeição que nunca vai encontrar. Porque o ser humano ele não foi feito para fazer nada perfeito. Bom, se a gente for olhar aqui de modo geral, quem que é perfeito? Deus. Nós somos seres imperfeitos. A partir do momento que a pessoa ela se cobra demais por fazer perfeito, ela nunca vai ter essa satisfação. A tendência dessa pessoa, ela vai comemorar muito pouco quando ela chegar perto daquilo que ela gostaria,
E quando ela errar, ela vai se frustrar com muita intensidade. Então, todo perfeccionista, ele precisa reconhecer que ele tem a mente presa na necessidade de aprovação. Por quê? A mente dele foi viciada no reconhecimento. Fazer para ser reconhecido. Então, nós temos um processo que nós chamamos de... enfim, são um tripé do ser humano. É o ser, o fazer e o ter. Então, como que a sua mente interpreta quem que você é? É a sua identidade. Consequentemente, o que você faz? Tudo que eu faço deriva da minha identidade. Mas como a pessoa ela tem um problema na identidade dela, ela não é convicta de que ela é uma pessoa de valor, que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa, enfim, capaz, etc., ela precisa provar na prática que ela é alguém de valor. Então isso faz dela uma pessoa que vai fazer em busca de reconhecimento. E na verdade não está nada de errado buscar reconhecimento, porque todo ser humano ele é carente de afeto. Todo ser humano busca ser reconhecido. Nós somos seres sociáveis, nós temos necessidade disso. A questão é, eu quero ser reconhecido e eu sou reconhecido por aquilo que de fato eu sou ou por aquilo que eu faço? Se é por aquilo que eu faço, então a minha identidade ela é conflitante. Se a minha identidade é conflitante, isso faz de mim uma pessoa infeliz. Porque eu sempre vou buscar fazer em busca de um reconhecimento. E o dia que as pessoas não reconhecerem aquilo, eu me frustro. Agora, quem é na sua identidade, pensa o seguinte, eu fiz, não tive reconhecimento, não tem problema, eu faço de novo, tá tudo certo. Porque isso não invalida aquilo que eu sou. A minha identidade é mais forte do que aquilo que eu faço. Quero aproveitar esse assunto de identidade e dizer que nós nunca vimos como agora tantas pessoas com conflito de identidade como está agora. As pessoas, eu até penso assim, que no mundo espiritual isso é até uma estratégia diabólica para fazer com que o indivíduo jamais seja feliz. Porque uma pessoa que virou moda, a pessoa se vê como uma vaca. Ela se veste como uma vaca, quer ser reconhecida como uma vaca, quer comer capim igual uma vaca, mas é impressionante porque ela não quer morar num curral com a vaca. Mas esse conflito de identidade é tão interessante porque começa assim, começa no processo de destruir aquilo que Deus definiu como algo sagrado, que é a família. Então, tudo conspira para destruir o pilar da sociedade, que é a família. Então, a geração atual é uma geração tão complicada por conflito de identidade que isso vai repercutir pelo resto da vida. Eu penso assim, você é da geração X, geração Z, mais ou menos isso aí. Eu acho que nós somos a última geração de assim, podemos dizer, saudáveis dos últimos tempos, porque o que está vindo por aí é catastrófico. Eu nunca vi tanto adolescente com crise existencial. Não sabe o que é, não sabe o que quer. Isso começa onde? Falta de referência de paternidade, falta de referência de mães, pais narcisistas controladores, mães narcisistas controladores, embora o narcisista hoje está na moda de ficar falando, né? Mas eu gosto de explorar esse assunto, até se você quiser fazer alguma pergunta relacionada a isso, estou à disposição. Porque hoje em dia está na moda falar sobre narcisismo e às vezes nem tudo é narcisismo, viu, gente? Nem tudo é narcisismo. Eu quero fazer 2 pontos aí. Vou falar já do narcisista, mas eu quero pegar esse gancho que você falou, porque a grande mídia, né, André? A gente vem aí de uma grande mídia que vem bombardeando, e é exatamente por isso que eles querem castrar a internet, né? Eles querem censurar a internet, que apesar da internet trazer muita informação divergente, mas também é o canal que as pessoas que estão, né, têm liberdade de lutar contra essa desassociação que estão fazendo com a sociedade, tem para falar, né? E realmente a gente percebe que tem hoje um movimento de destruir famílias. Então começa destruindo a sua autoestima, tanto que a gente tem muito vídeo que fala, perguntei ao chat como destruir um pai de família. E ele vai te falar e você vai olhar que é geralmente as estratégias que as grandes mídias estão usando. Então eles vão fazer, é super coerente com o seu tema, que vai fazer você acreditar do seu potencial como pessoa, do seu potencial, porque faz você olhar para o ter e não para o ser. Fala um pouquinho sobre isso, André. Vamos pegar um ponto aqui, eu acho muito legal isso que você falou. Foi uma pergunta longa, desculpa. Não, maravilhoso, porque a sua pergunta ela esclarece dúvida das pessoas. Vamos lá. Eu tenho a Bíblia como um manual de vida, porque se tudo que está na Bíblia for mentira, vamos supor que no final o mundo acabou, você viu que aquilo ali é toda mentira. A pergunta é, aquilo ali contribuiu mais para o ser humano evoluir ou para ele regredir? Alguns é contraditório. Não. A Bíblia é um manual de instrução de uma vida plena. Eu acredito muito naquilo. E lá na Bíblia, fala, na primeira história da Bíblia, em Gênesis, a história da humanidade, ela vem de uma identidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que passar daquilo ali para confundir o ser humano
é de procedência maligna. Porque se você se identifica com o seu criador, desde a história de Darwin, tá? A história de Darwin que vem lá que o ser humano vem do macaco, a teoria da evolução, eu não acredito naquilo. Por que você não acredita naquilo? Olha pro teu dedo aqui, ó. Né? Eu falo sempre isso. 8 bilhões de pessoas no mundo, só você que tem esse dedo. Você faz parte do projeto do maior arquiteto de todo o universo. Você não é um erro, não. Você não é uma falha, não. Você é uma pessoa que veio para viver uma vida abundante, uma vida extraordinária. O problema é que por conflito de identidade, o problema é que por questão cultural, por programas mentais, por paradigmas mentais, nós não desfrutamos daquilo que já é nosso. Nós colocamos crenças, ou instalamos crenças na nossa cabeça sem querer, colocam com configuração mental na gente que muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, mas nós somos configurados assim. E você falou muito bem, a mídia é uma ferramenta que configura a mentalidade das pessoas. Quantos homens adúlteros não se tornaram adúlteros viciados em assistir novela? Porque toda novela tem e prega sobre isso. E parece que o cara que tinha 2 secretárias e saiu com uma, mesmo casado, era o cara mais feliz da novela. Então tudo isso vai criando crenças, sabe? Então o ser humano, por falta de referência, pobre, escassez, orgulho, né? orgulho. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Mas quem diz que rico é sujo? Então não faz sentido. Então isso já vem desde o sistema religioso, tá? Porque se você olhar para o Vaticano no modo geral, é o que ele coloca na cabeça das pessoas, é isso. Eles exploram o assunto lá do rico e do pobre, da Bíblia, mas veja bem, o Messias, ele não é pobre, ele é rico. Ele é dono do ouro e da prata. Então, tem muita contradição nisso. A questão é, se você na sua identidade se sentir que é uma pessoa pobre na sua identidade, você pode ter R$500 mil na sua conta. Você nunca vai desfrutar como uma pessoa rica. Ok? Se você na sua identidade tiver conflito de que você é uma pessoa escassa, pode acontecer a oportunidade que for para a tua vida. Pode vir as melhores oportunidades para o teu caminho. O que vai acontecer com você? Você vai dar um jeito de jogar fora. Porque o dia que você enriquecer, o dia que você prosperar, você vai ter um sentimento de culpa. O sentimento de culpa vai fazer o que com você? Não, isso aqui não é pra mim, é demais pra mim. Não é justo eu estar usufruindo disso e tanta gente passando fome. Aí eu falo pra você, pega metade do que você tem, ou pega tudo que você tem, divide e vê se você acaba com a fome. A fome sempre vai existir, porque é um problema de mentalidade de quem tá passando aquilo. Não é um problema que é teu. Hoje o tema narcisismo tá em moda. A gente sabe que é um problema real e que as dores que a sociedade vem vivendo hoje também levam pessoas a serem narcisistas. Mas vamos falar da vítima do narcisismo. A vítima do narcisismo costuma ser uma mente presa? Total. Primeiro que para a pessoa atrair um narcisista, ela só atrai o narcisista porque primeiro ela tem uma disfunção emocional. Ela só atrai o narcisista porque ela antes é doente emocionalmente. Ah, ele me deixou doente emocionalmente. Não, você já era, tanto é que você correu para os braços dele. Tanto é que o seu sensor de recrutamento e seleção está falido. Você recrutou essa pessoa para andar com você. Então, vamos entender uma coisa? Sempre, sem ofensa, tá? Abre o coração porque eu vou te dizer, o problema sempre vai estar em você. André, por quê? Porque o narcisista nós já sabemos que ele não presta, ele vai acabar com a tua vida, certo? Só que você teve uma necessidade de atrair ele sem perceber, é inconsciente. Então, veja bem, ela antes de estar convivendo com o narcisista só apareceu no caminho dela para consolidar aquilo que ela já era, o quê? Uma pessoa sofrida. Então ela busca inconscientemente alguém que sustenta o vício dela. Qual vício? O vício de sofrimento. Você pode olhar para uma pessoa... Ninguém que é são. Escuta o que eu vou te dizer aqui, tá? Ninguém que é saudável emocionalmente atrai o narcisista. Ah, eu era tão boa, aí o narcisista entrou no meu caminho e acabou com a minha vida. Se você é tão boa, você não atrai o oposto, você atrai o seu semelhante. Não que você seja uma narcisista para ter atraído o narcisista, que pode ser também, não é descartado. Mas se você é uma vítima, você vai ter tendência de atrair o algoz. Então, veja bem, para um pouquinho e entenda o que acontece comigo que eu estou atraindo esse tipo de traste para o meu caminho. E no caso de filho de narcisista? Pois é, filho de narcisista é uma pergunta muito boa. Ele não escolheu ter uma mãe narcisista. Ela não escolheu ter um pai narcisista. E é muito complexo. Porque quando você lida com esse tipo de situação que vem do sistema biológico, a mãe, não se trata de uma questão de escolha nem nada, ela faz parte de uma continuação. Então, o ser humano é fruto de memórias. A tendência sua de ser uma pessoa infeliz na vida é muito grande. Então, tudo vai a partir da consciência. Os 12 anos de idade, você teve consciência, percebeu que a mãe é narcisista, que o pai é narcisista, e aquilo te fez mal a vida inteira, sua mente, consequentemente, está presa, mas você está tendo a oportunidade de assistir um podcast como esse para entender que tem solução. Não tem nada que não tem solução. Como é que eu soluciono isso? Vai se conhecer, se descobrir, se destravar e renunciar. Você sabe que tem uma coisa interessante nesse processo da a mente livre, que é esse programa que a gente tem lançado?
Nós damos oportunidade através do método EPP, que é um conceito com base na neurociência, na psicanálise, na psicologia positiva. Inclusive, dentro desse evento, nós estamos trazendo terapeutas, psicólogos, psicanalistas, neurocientistas, tudo com a gente dentro do processo. É muito interessante que dentro desse processo, nós fazemos um processo de anulação de maldição hereditária, espiritualmente. Porque nós somos o processo tricotômico, corpo, alma e espírito. Se eu, como terapeuta, vou lá e trabalho só o aspecto emocional de uma pessoa, já é uma grande coisa. Porque todo problema espiritual ele é suscetível de um problema emocional. Se eu resolvo o problema emocional, a chance de ter um problema espiritual é muito pouca. Tá? Porque toda pessoa que tem um problema espiritual, ela tem problema emocional antes, mal resolvido. No entanto, se eu trabalho a questão emocional e, consequentemente, também nós temos autoridade para desvencilhar ou apagar, ressignificar, desprender essa pessoa no mundo espiritual, nós resolvemos um problema muito sério da sociedade. Você falou um negócio aqui muito interessante que é sobre esse controle de massa, etc. Tecnicamente foi isso aí, né? O que eu quero dizer? Amiga, você que está aqui assistindo, você que está ouvindo esse podcast aqui, presta atenção no detalhe. O governo, qualquer um deles, municipal, estadual, federal, nunca vão resolver o problema da sociedade. Nunca. Eles querem que o problema aconteça. Se não tiver problema, não tem demanda. Se não tem demanda, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não tenho proposta para fazer você votar em mim. Então é interessante que o caos aconteça. Não espere o sistema político, o MEC, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é uma piada, vir falar para você que sua vida vai melhorar ou apresentar uma solução para você. Você tem que ser o solucionador do seu problema. Só você. Não espere nada de ninguém. Eu falo isso aqui correndo risco do meu trabalho, de tudo que eu estudei, etc., ser jogado na lama por perseguição, etc. Mas eu estou comprometido em fazer com que as pessoas tenham uma mente livre. Chega de ser manipulado por esse sistema religioso, sistema político, né? Sistema educacional, sistema de saúde. Gente, eu vou falar rasgado aqui, me permite? Não existe mais médico como antigamente. Os caras são consultores da indústria farmacêutica. Eles andam de mão dada com a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Esse que é o problema. Nós precisamos despertar para isso. A mídia, ela adoece você com as informações, adoeceu você com as informações, em seguida entra um comercial de um produto industrializado. Aquele produto industrializado vai trazendo em você uma disfunção hormonal que você já está preparado para aquilo devido ao estresse que você adquiriu. Você quer saber de uma coisa? Cada vez que você ativa o cortisol na sua corrente sanguínea, ele fica por 48 horas ativado na sua corrente. E sabe o que acontece? O cortisol é amigo das células defeituosas, que são células cancerígenas, por exemplo. Ele une uma célula defeituosa com a outra e aquilo se transforma no quê? Num tumor dentro de você. Aí você vai ver qual foi o problema, qual é a causa disso. A pessoa assistia notícia ruim, se envolvia em fofoca, problema dos outros, centralizava o problema dos outros para ela. Amigo, isso é uma bomba. É uma bomba. Então, o sistema no qual nós estamos inseridos, ele financia. Você pode ver que no Jornal Nacional, assiste o Jornal Nacional, vai ter o patrocinador lá, Governo Federal, Caixa Econômica Federal, Correio, etc. Por quê? Aquele jornal sangrento que te passa notícia ruim, quando teve Covid, que tá tendo agora, tá voltando agora, por causa do carnaval, ninguém tá falando nada, mas depois você vai ver o que vai acontecer. Quando teve o Covid, os caras falavam de quem morria de Covid, mas não falavam de quem era curado. Então os números alarmantes eram para assustar você. O caso do Lázaro, lá em Goiás, aquele maníaco lá que estrupou pessoas, etc. A mídia todo dia batia naquilo. Para quê? Para adoecer você que tá em casa. Sabe o que acontece contigo? Você adoece, se alimenta mal, fica doente, vai trabalhar, estresse. Daqui a pouco você vai para um psicólogo. O psicólogo te atende, 10 meses de terapia, não resolveu nada. E agora? Vai para o psiquiatra. O médico vai lá, atende você em meia hora, receita você para onde? Para a indústria farmacêutica, amigo. Na sua rua aí, na sua cidade, percebe o seguinte: quantas padarias tem na sua cidade? Agora compara com o número de farmácias que tem na sua cidade. Então o ser humano é projetado para adoecer. Aposentar, trabalhar, se aposentar e morrer. Esse é o fim de conversa. André, eu vou aproveitar Desculpa que o desabafo, gancho... Não, eu vou aproveitar aqui o gancho, porque essa é maravilhosa e tem que ser falado. A gente vê aí o aumento de diagnóstico de autismo em crianças precoce, porque, claro, o autismo cresceu, lógico, porque a população cresceu, né? Então é lógico que vai ter um aumento de casos, mas os diagnósticos precoces de autismo, e o que eles estão fazendo com essas crianças? Travando na Ritalina. Trava a criança na Ritalina porque geralmente são quais crianças? As crianças de verdade, as crianças que têm criatividade, as crianças que têm expressão, as crianças que têm um lúdico acima de tudo. E aí o que você faz com essas crianças que podem ser um gênio lá na frente? Trava na Ritalina. Trava na Ritalina. Você falou uma coisa muito importante. Eu sou pai de autista. O meu filho Arthur, um anjo, e foi uma revelação antes do Arthur nascer.
alguém foi usado por Deus para falar assim, é um menino e vai vir especial. E nós não sabíamos nem que era menino, nem o sexo Porque da o criança. verdadeiro autista é isso, ele é um especial. Nossa, meu filho é um Ele cara... é especial não no sentido, né? Especial, ele é uma alma Ele evoluída. é um ser humano evoluído. E o Arthur é extraordinário, meu filho. E tem uma coisa importante. Ritalina no meu filho não vai. Uhum. Você que é pai de autismo, entenda uma coisa. Autismo, TDAH, qualquer déficit. Qualquer coisa que seja, entenda que é necessário você buscar um conhecimento a mais. Não fica preso, com todo respeito à medicina, não fica preso nos medicamentos. Vamos falar assim, remédio não cura, remédio remedia. Então, Por isso chama remédio. por ser remédio. Agora veja bem uma coisa. Você acha que é interessante para o sistema que você pense? Você acha que é interessante para o sistema que existam novos Einstein? Você acha que é interessante para o sistema que existam novos Elon Musk? Por isso que ele é tão... Você acha que é interessante? Então, pode ser talvez seu filho esse cara, que vai revolucionar o mundo. Mas veja bem, na religião funciona assim, Stephanie. Eu gosto dessa liberdade de gravar com você, que a gente conversa bem aqui. A religião, se você começa a fazer muita pergunta, você é tido como rebelde. Uhum. Pergunta pro padre sobre vários assuntos lá da igreja que a Bíblia está condenando, com todo respeito, tá? Ele vai ficar bravo com você daqui a pouco. Eu falo, minha filha, não entra nesse assunto, isso aqui é muito polêmico. A Bíblia, eu já vi gente falando assim que a Bíblia não pode ser o manual de instrução para fundamentar a igreja. Pergunta pro pastor certas coisas, com todo respeito ao pastor. Então, no modo geral, quando Jesus veio aqui na Terra, sabe o que ele fazia? Ele estimulava as pessoas a pensar. Por isso que ele falava por parábolas. Hoje, as pessoas querem te entregar um negócio pronto e você tem que digerir aquilo e acabou, não pode pensar. Quem disse que não pode pensar? Mente livre pensa. Mente presa vive do pensamento dos outros. André, aproveitando esse gancho que a gente está falando aqui de indústria farmacêutica, não sei o que, também tem a indústria alimentícia, que a gente sabe aí que tem alguns poréns. Fala um pouquinho sobre isso. Leite de soja. Mamãe, toma cuidado pro seu menino com leite de soja, tá? Eu não vou... Pesquisa sobre isso. O leite de soja para o menino, para o garoto. Pesquisa sobre isso. É importante, tá? O médico recomendou. Ok. Mas pesquisa sobre o leite de soja, o efeito do leite de soja para o menino. Ok? E eu queria falar uma coisa importante aqui também, que é relacionado à questão da indústria da auditiva. A música, propositalmente, você pode perceber que as músicas com palavras mais destrutivas são as mais incentivadas pela mídia e pelo sistema de modo geral. Porque o ser humano ele adoece por aquilo que ele vê, por aquilo que ele escuta e por aquilo que, consequentemente, ele vai sentir. Então, a música, a trilha sonora, tem um efeito muito grande. Que tipo de música você escuta? Cuidado com as palavras, porque de fato a palavra tem poder. Eu vou aproveitar esse gancho para falar ao pessoal do Instagram, que fica usando música do Instagram e não sabe o que é. Cuidado, antes de você compartilhar, tomar a música para si, vai pesquisar. Posso contar o que aconteceu comigo no Réveillon? Uhum. Fui fazer um post, vi uma musiquinha bonita lá, todo mundo compartilhando, vou fazer um post com essa música. De repente me deu uma intuição, eu falei, não, peraí. Intuição nunca falha, né? E a música não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. E eu comecei a ficar irritada, comecei a ficar na virada do ano. E eu acredito muito na energia da virada do ano, sabe? De pegar uma onda, uma potência energética muito boa. Fiquei irritada. No dia primeiro eu fui ver a música, o que significava? Era uma música que falava, eu não acredito em Deus. A música falava algo de pescador. Eu não acredito em Deus. Resumindo, a música estava dizendo bem mascaradamente que ela pescava almas que não acreditavam em Deus. Eu imediatamente apaguei essa música da minha cabeça e essa música me perturba. Eu tive que fazer muita reprogramação mental para tirar essa música da minha cabeça. É o seguinte, o sistema límbico nosso do cérebro, ele recebe isso e as pessoas que criam essa trilha sonora, elas já criam com uma técnica de modo que vai ativar os sensores desse sistema límbico para receber e fixar na mente. O problema é que é o seguinte, toda música cantada é uma oração. Toma cuidado com o que você escuta. Não adianta você ajoelhar, orar tal coisa, e você ouvir uma coisa ao contrário que invalida a sua oração. Cuidado, porque o universo é justo, ele escuta aquilo que você traz com um sentimento. A música ela tem o poder de trazer pra gente, sabe o quê? Sentimento e transformar isso em emoção. Ao transformar em emoção, o universo, ele responde o quê? Emoção. Então, se você vibra emocionalmente de acordo com a música que você escutou e essa música ela invalida aquilo que você orou, amigo, o que vai trazer mais efeito pra você não foi a oração que você fez na igreja, não, a reza que você fez. Vai trazer efeito pra você aquilo que, vibrou. Vibrou, atraiu. A emoção colapsa sua cocriação, a sua oração, total, a sua, né? Total. Somos seres vibrantes, né? Eletro, próton, neutro. Tá lá, tá vibrando. Vai vibrar, vai atrair uma onda consequentemente compatível com aquilo que você tá vibrando.
Perfeito. André, nosso papo tá muito bom e eu tenho certeza que quem tá em casa quer saber como participar desse evento, como entrar em contato com você. Fala pra gente, como te encontrar. Mente Livre. A Mente Livre é um programa, é uma imersão de 16 horas, onde o indivíduo vai passar com a gente ali e nós vamos explorar vários assuntos. Não assuntos para você ficar com incapacidade de resolver, porque tem assuntos que você descobre, acessa e fala assim, mas não tá no meu controle. Não, nós vamos falar de algo relacionado a você. Como você se entender, se conhecer e filtrar tanta porcaria que tá vindo por aí. Porque daqui pra frente, Stephanie, as pessoas que não tiver uma coisinha chamada inteligência emocional não vai suportar o mundo que está por vir. Grave o que eu tô te falando. Nós temos um dado alarmante. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio por falta de autoconhecimento e por ter uma mente presa. Ela se abandona. Então, para você não fazer parte de nenhuma estatística negativa relacionada a isso, eu te convido a vir para o programa Mente Livre e você vai viver uma das maiores experiências da sua vida. Lá você vai, com certeza, se desvencilhar de coisas que prendem a tua mente. E, consequentemente, você vai ter uma mente livre do passado, uma mente fixada no presente, que é o presente que Deus te deu, e planejando bem o seu futuro. E é para lá que você está indo. Tá certo? EPP é um conceito com base na neurociência, na psicanálise, na psicologia positiva, que já impactou e transformou a vida de mais de 20 mil pessoas. E você vai ser o próximo, eu tenho certeza. Então, olha, de alguma forma faça o contato com a gente, deixe seu comentário, a minha equipe vai retornar para você e você vai ser um dos convidados, certamente, para viver essa experiência que tem feito a diferença no mundo e com certeza na sua vida não será diferente. É isso aí. André, muito obrigada, então, pela sua participação. Valeu. Foi incrível. Legal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.